Vamos dar continuidade então sobre processo civil. Tema tão importante, tão bacana. Eu sempre falo que uma matéria de processo civil é uma matéria residual. Quem conhece processo civil advoga melhor, passa no concurso público com mais facilidade. É uma realidade, né? Então, é importante estudar processo civil. Vamos lá. Quero trazer para você aqui nesse momento o princípio da imparcialidade do juiz, o chamado juiz natural. Esse princípio ele vem estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, o primeiro inciso, que dispõe que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E o segundo, que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, muito importante isso. A preocupação do legislador, de fato, é em se manifestar em dois aspectos: o de conter eventual árbitro do poder judiciário, né? Ou seja, um juiz inventado na hora, e o outro de assegurar a imparcialidade do juiz, impedindo que as partes possam ter qualquer liberdade na escolha daquele que julgará o seu processo. Por isso, esse princípio, o juiz natural, é de fato aquele cuja competência é apurada de acordo com as regras previamente existentes no ordenamento jurídico e o que não pode ser modificado a posteriori, né? Então, não pode de fato. Seria muito perigoso se o Estado pudesse criar juízos ou tribunais excepcionais para julgar um fato ocorrido anteriormente. Estaria aberta a via para o arbítrio, né? Porque, se fosse possível, poderia o Estado retirar a causa de seu juiz natural. E, além disso, né, se não houvesse regras previamente estabelecidas de competência, haveria o risco do litigante escolher o juízo onde a demanda deveria ser proposta e, para tanto, ele procuraria aquele que houvesse um juiz cuja convicção pudesse estar afinada com os seus interesses, né? E a preexistência de normas impede que isso ocorra, por isso o juiz natural não é apurável aleatoriamente, mas regra prática, né? Regra prévia e importante. Os requisitos para a caracterização do juiz natural são 3. O julgamento deve ser proferido por alguém investido de jurisdição, ponto final. O próximo requisito, o órgão julgador deve ser pré-existente, vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção, instituídos após o fato, com o intuito específico de julgá-los. Também a causa deve ser submetida ao julgamento pelo juiz competente, de acordo com as regras postas pela Constituição Federal e pela lei. Outro ponto também, o juiz natural e a modificação de competência. Então nós temos aí que o juiz natural, diante do princípio do juiz natural, exige que a exigência, né, exige que a competência, para não ficar redundante, seja apurada de acordo com as regras pertinentes. E isso também é importante, já que o artigo 43 do Código de Processo Civil instituiu a regra do perpetuum, né, jurisdictionis, que quer dizer o quê, né, em latim, esse termo? A competência determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Quando eu distribuo a petição inicial, a competência é determinada ali, sendo irrelevantes as alterações supervenientes. Esse mesmo dispositivo estabelece, no entanto, também em sua parte final, que a perpetuação tem exceções, leis novas que suprimam o órgão jurisdicional ou que alterem a competência absoluta, que devem ser aplicadas aos processos em curso, tá? Essas exceções, gente, é muito importante explicar aqui, contemplam hipóteses de aplicação de lei superveniente, portanto, posterior ao fato, que modificam a competência atribuindo um juiz diverso daquele originalmente indicado. Mas isso não fere o princípio do juiz natural, ok? A última parte do artigo 43, autorizar a alteração de competência para o julgamento de fatos já ocorridos, não defende, não é defendida pelo sistema processual e não ofende a Constituição Federal de várias formas, como já foi. Essa questão não é simples, né, mas o Supremo Federal já decidiu, e o Superior Tribunal de Justiça também tem entendido que não há violação ao princípio, porque o juiz natural é aquele apurado de acordo com regras prévias, né? Então, entre as regras, o próprio 43, ao aplicar esses dispositivos, estamos dizendo sim, estamos nos valendo de norma pré-existente no ordenamento. E ele determina que, havendo supressão do órgão judiciário ou alteração de competência absoluta, a lei nova será aplicada aos processos em andamento. E é verdade, aplica-se a nova lei,
mas, portanto, né, mas por determinação de uma nova previamente existente, conforme o artigo 43, fica muito claro isso, porque o dispositivo no artigo 43, incluindo no CPC, uma ideia que é a norma da teoria geral do processo, por isso a sua aplicação não fica restrita à esfera civil, sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e a sua aplicabilidade até mesmo na esfera do processo penal, isso já aparecer em julgados também, tá? Então é importante também. Há exemplos da aplicação imediata da lei superveniente, que não ofende ao princípio do juiz natural. Eu trago alguns exemplos, né, que ajudarão a explicar, esclarecer o que foi tratado na nossa aula aqui. Eu trago as ações relacionadas à união estável, que eram julgadas pelas varas cíveis comuns na época, e não pelas varas de família. No entanto, a edição da Lei 9.278, de 96, foi atribuído a ela os status de entidade familiar. A união estável é entidade familiar hoje. O artigo 9º, inclusive, da lei estabelece que toda matéria relativa à união estável é de competência do juízo da família, assegurando o segredo de justiça, inclusive. Então, o que aconteceu, aqueles processos que tramitavam pelas esferas cíveis, né, quando sobreveio a lei nova, fato que, se ainda não haviam sido julgados, houve a remessa para as varas de família, que são as varas especializadas. Mas o juízo civil não era um juiz natural da causa, né, inicialmente falando. E aí o artigo 43 corresponde ao até então vigente 48 do CPC de 73, norma pré-existente, que previa expressamente que, havendo alteração de competência em razão da matéria, hipótese de competência absoluta, a lei nova seria aplicada aos processos em curso e ninguém poderia, portanto, reclamar de mudança nas regras do jogo, porque essa norma vinha pré-estabelecida em lei. Então, ponto também importante. Outro exemplo que eu trago para você, as ações de indenização fundadas em acidente de trabalho, juizadas também em face do patrão, eram julgadas, né, pela justiça comum, até porque, por força da emenda constitucional 45, a questão tornou-se, né, afeta a justiça do trabalho, e durante algum tempo os tribunais também titubearam, né, a respeito do destino daqueles processos que ainda dependiam de julgamento, estavam em andamento, mas prevaleceu também o artigo 43, o artigo 87 do Código de Processo Civil de 73, como houve a alteração de competência em razão da matéria, a lei nova tornou-se aplicável aos processos em curso, desde que ainda sentenciados, e aí o Supremo Tribunal Federal já havia editado uma súmula, que é a 736, súmula 736, que diz, né, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento das normas relativas as normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e também segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Lembrando bem aqui. Então, ficou claro, o Supremo Tribunal Federal, de início, posicionou-se pela inaplicabilidade da lei nova e pela manutenção dos processos na justiça comum, mas o conflito foi resolvido. Dessa forma, ficou pacificado, sim, o seu entendimento. A questão pacificou-se com a edição, inclusive, da súmula 22 do Supremo Tribunal Federal, que determina que a competência do seu trabalho para as ações de indenização por dano material e moral propostas por empregado contra empregador, o que abrange as demais já propostas, ainda que não sentenciadas, quanto da edição da emenda constitucional. Tá? Um detalhe muito importante, gente, em princípio, o Superior Tribunal de Justiça, sabe como que é as coisas, né? Estabeleceu que a competência só seria do seu trabalho. Só seria do seu trabalho. E se a ação indenizatória fosse pelo próprio empregado, contra o patrão, né? Se aquele falecesse também, a ação indenizatória fosse ajuizada pelos herdeiros. A competência também seria da justiça comum, pois não haveria, esse é o entendimento, não haveria relação de trabalho entre o empregador e tais herdeiros. Era o que dizia, inclusive, uma súmula também, que é a 366, editada em novembro de 2008, que compete ao Justiça Estadual processar e julgar as ações indenizatórias propostas por viúvas e filhos do empregado falecido em acidente de trabalho. Mas, no entanto, essa súmula foi cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois afrontou a jurisprudência do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que estabelecia, já naquela época, que mesmo proposta por herdeiros, os cônjuges supertíveis, né, os cônjuges supertíveis, a competência seria da Justiça do Trabalho, já que a questão posta em juízo versava sobre a matéria trabalhista. Então, olha a confusão. Outro exemplo que eu trago também, os crimes contra a vida, né, praticados por militares no exercício da função, de sua função. Né? Então, existia uma discussão também, porque
a discussão era: os crimes contra a vida praticados por militares no exercício de sua função deixaram como regra de ser da competência da Justiça Especial Militar e passaram à competência do júri. A remessa dos autos também do processo em andamento para a Justiça Comum não ofendeu o juiz natural, então não por força do mesmo artigo 43 de novo. Você veja que nós temos várias exceções em relação a isso, então fica bem esclarecido, né, essa situação. Então, e assim como tem o juiz natural, o promotor natural também entra nessa regra, também é importante também lembrar e vale a pena tratar. A regra do processo é a publicidade, né? Nós temos o princípio da publicidade dos atos processuais, então, em regra, o processo tem que ser público, exceção processo de segredo de justiça, mas a publicidade é um mecanismo de controle das decisões judiciais, por isso a regra é a publicidade. Toda decisão tem que ser motivada, por isso nós temos o princípio da motivação das decisões judiciais, também estabelecido no artigo 93 da Constituição Federal, que determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Também nos interessa muito esse princípio. Então, nós temos dentro desse quadro geral dos princípios fundamentais do processo civil na Constituição Federal, nós temos o devido processo legal, artigo 5º, que assegura que ninguém perca os seus bens ou a sua liberdade sem que sejam respeitadas a lei e as garantias processuais inerentes ao processo. Pode ser substancial processual, como nós aprendemos. Outro princípio que nos interessa, do quadro geral de princípios fundamentais do processo civil na Constituição Federal, também é o acesso à justiça, também artigo 5º. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito, e o Judiciário deve responder a todos os requerimentos a eles dirigidos, ação em sentido amplo. O princípio do contraditório, também do artigo 5º, deve-se dar ciência aos participantes do processo de tudo o que nele ocorre, dando-se oportunidade de se manifestar e de opor os requerimentos do adversário. A duração razoável do processo, também artigo 5º, princípio dirigido ao legislador e ao juiz, ao legislador a fim de que, na edição das leis processuais, cuide para que o processo chegue a um fim almejado no menor tempo possível e com maior economia de esforços e gastos, e ao juiz o fim de que conduza o processo com toda a presteza possível. Falamos também do princípio da isonomia, também dirigido ao legislador e ao juiz, que exige que a lei e o judiciário tratem igualmente os iguais e desigualmente os iguais, na medida de suas desigualdades, né, que é a isonomia real. A imparcialidade do juiz também prevista no artigo 5º, para toda causa um juiz natural, apurado de acordo com regras previamente existentes no ordenamento jurídico. Em razão disso, é vedada a criação de juízo ou tribunais de exceção. Outro princípio que nos interessa muito é o duplo grau de jurisdição. Não tem previsão legal, mas por hora não previsto, mas decorre implicitamente da adoção pela Constituição Federal de um sistema do sistema de juízes e tribunais que julgam recursos contra decisões inferiores, e, no entanto, nada impede que, em algumas circunstâncias, não exista o duplo grau. O princípio da publicidade dos atos processuais, artigo 5º, a lei de regulamentação dos casos de sigilo, que é o artigo 189, então os atos processuais são públicos em regra, o que é necessário para assegurar a transparência da atividade jurisdicional, e a Constituição Federal atribui à lei a regulamentação dos casos de sigilo quanto à defesa da intimidade ou interesse público ou social os exigirem. Tal regulamentação foi feita no 189 do Código também. E o princípio também que nos interessa, a motivação das decisões, artigo 93, também para que haja transparência da atividade judiciária, há necessidade de que todas as decisões dos juízos e tribunais sejam motivadas para que os litigantes, os órgãos superiores e a sociedade possam conhecer a justificativa para cada uma de suas decisões. Também nos interessa também. Então, esses são os principais princípios, chamados princípios gerais fundamentais do processo civil na Constituição Federal. Tá bom? Então, espero você na próxima aula. Muito obrigado e até lá.